Boa tarde, estamos iniciando o nosso programa Jofre Neto Entrevista. Eu sou Jofre Neto, homem público por vocação. E vou citar também que eu estou coordenando a implantação do curso de Gestão Pública Municipal da Universidade de Taubaté. Por que eu cito isso? Porque hoje nós vamos tratar de uma questão municipal importantíssima. Para falar disso, eu tenho a honra de receber aqui o jornalista, meu caro amigo João Carlos Faria. Bom dia, meu caro. Jofre, boa tarde, né? Boa tarde, aliás, boa tarde. Estava dizendo aqui que quase perdi o ônibus, quase perdi o horário, né? Não tem problema. Mas estamos aqui, para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse assunto que muito me interessa, né? Uma vez que eu sou de Redenção da Serra, que está ameaçada. A gente já vai ver que assunto que é. Antes disso, o assunto é o seguinte: o presidente que nos governa, nós somos uma democracia, teve uma votação, não é? É ele quem ganhou, então está lá para governar. Propôs ao Senado, ao Congresso Nacional, melhor dizendo, uma medida de extinção de 1/4 dos municípios brasileiros. Hoje nós temos no Brasil 5.570 municípios e o presidente pretende extinguir mais ou menos 1.240 municípios abaixo de 5.000 habitantes. Bem, nós vamos aprofundar nisso, mas antes eu vou pedir para você, o de sempre, aquele esforço que não é tão grande de você prestigiar o nosso programa, difundir entre as pessoas que gostam desse tema, gostam dos pequenos municípios e da democracia. É simples, basta você deslocar ali, dar um cliquinho em curtir. Você que está nos ouvindo pela Rádio Cultura, entre no Facebook, procura lá a nossa página Jofre Neto. Só escreve assim, página Jofre Neto. E também a página Rádio Cultura, Cultura Taubaté. E você pode, então, ajudar nesse esforço de divulgação. Curtir, compartilhar. Muito bem, meu caro. Qual é, então, os argumentos, eu sei, mas gostaria que você nos ajudasse a refletir, os argumentos que o presidente elencou na sua exposição de motivos para mandar esse projeto de lei para o Congresso Nacional? Pois é, entre várias coisas, né? Várias aberrações, eu já começo dizendo aberrações. Ele colocou essa proposta de extinção dos municípios que tenham menos de 5.000 habitantes. Sim, e que não consigam arrecadar 10% da sua receita. E fez isso baseado em três... Da sua despesa, né? Da sua despesa. É isso. E fez isso baseado num critério que eu acho bastante duvidoso e muito difícil de ser cumprido, que seria aumentar a receita, na verdade, a receita para 10% do orçamento. Ou seja, 10% do total de despesas. Com base em 3 impostos, o IPTU, né, o ISS e o ITBI. Sim. Eu tenho dito que eu acho que isso é um pouco... o ministro, quando fez a proposta, ele demonstra ter total falta de conhecimento da realidade dos nossos pequenos municípios. Ministro, para vocês situando, é aquele agora que tem saudades da ditadura, das mortes, das torturas, é o ministro Paulo Guedes, que aventou recentemente de uma forma que, aliás, forma criminosa, o Paulo Guedes aventou a volta do AI-5, ou seja, licença para matar. Exatamente. Ele que é o autor desse projeto que o presidente... eu não sabia o que era. Sabe sim, ele assinou e mandou para o Congresso. Exatamente. Então, eu acho assim que ele desconhece a realidade, a nossa realidade, a realidade dos pequenos municípios. E eu faço uma reflexão nesse sentido, né? Vamos a cada um desses impostos, né, desses tributos. Sim. IPTU, né? Como aumentar o IPTU num município, numa cidade como Redenção da Serra, que é onde eu moro, cujo crescimento imobiliário, a construção de novos imóveis é praticamente nula. Nula. Se você disser que lá em Redenção se constrói por ano 10 novos imóveis, é um 10 boom novas casas, de crescimento. 20 novas casas, é muito. Sim, é muita coisa. Então, quer dizer, como é que você vai aumentar o IPTU? Ou aumentando o número de imóveis, ou fazendo uma revisão da planta genérica. Mesmo você fazendo uma revisão da planta genérica, como já foi feita, deve valer já possivelmente a partir do ano que vem, lá em Redenção,
você não vai conseguir aumentar essa receita em praticamente nada. Não tem como o rei arrancar de você o que você não tem o que dar. Não tem como. Chegou o limite contributivo. Exatamente. Consequentemente, nós temos, quando nós falamos em TBI, né, é uma outra aberração, você querer basear esse crescimento, ter como parâmetro esse crescimento nesse imposto, que é o ITBI, que é imposto de transmissão, subtransmissão de bens intervivos. Quando a gente sabe que as transações imobiliárias também são mínimas. Sim. Né? Quer dizer, pouco se vende, pouco se negocia imóveis numa cidade pequena. Então, eu acho também difícil estimular o crescimento disso. Muito bem. Né? E o ISS, nós temos que contar, nós temos que ter em mente que o ISS, primeiro que nós temos O ISS é o imposto sobre serviço. Por exemplo, pode ser um serviço dos mais simples, o de pedreiro, metálico, por exemplo. Né? Um pedreiro ou de uma manicure. Exato. Não é? Qual o volume disso numa cidadezinha pequena? É muito pequeno. O ISS, se levarmos em conta que nós temos lá um grande número de informais, um alto índice de informalidade. Sim. Tá? Que, aliás, está sendo estimulado por essas reformas do governo. Exatamente. Não é? E se nós levarmos em conta também que boa parte dos trabalhadores são trabalhadores da zona rural. Sim, sim, Tá, exatamente. Então, eu acho assim, muito pouco provável que exista alguma forma de estimular o crescimento de ISS, por mais que haja um esforço, eu tenho visto isso no caso de Redenção, por exemplo, um esforço no sentido de reduzir a informalidade e estimular as pessoas a se formalizarem através das MEIs, das microempresas, enfim. Sim. Por mais que haja esse esforço, eu não vejo como aumentar a arrecadação com o ISS. Então, quer dizer, são critérios, esses parâmetros que foram estabelecidos por esse ministro que você falou, eu acho que são parâmetros que não foram estabelecidos com uma falta de conhecimento muito grande da realidade. Além dessa falta de conhecimento, João, eu acho que a gente talvez pudesse fazer uma abordagem até da ideologia, ou seja, da ideia que está por detrás, aí depois fica se procurando a justificativa. O sujeito decidiu acabar com você, mas ele não pode dizer diretamente que ele quer acabar com você. Então ele tem como desculpas, tem como pretextos. Né? Me parece que está por detrás, uma vez que o Paulo Guedes é um sujeito de economia, ele pensa em dinheiro só, né? em valores contábeis, ajustes contábeis. É o seguinte, o município é como se fosse uma loja. Deu lucro, deu, não deu, fecha. Exatamente. Não é? Exatamente. Esquece que é uma comunidade que tem uma história, tem uma riqueza, tem uma contribuição para a cultura do país. O país não é um bloco, é um somatório virtuoso de diversidades. De diversidades. Não é? Se nós eliminamos o que é diferente da visão, não pode ter a visão reducionista de um pedreiro que precisa uniformizar uma calçada. Não, pelo contrário, precisa ter diversidade para ter beleza. E até uma calçada, se for muito lisinha, é feia. Não é? Ela não tem arte. Né? Se tiver uma construção antiga, ela tem arte, ela tem arabescos, ela tem ali detalhes de um artista. Agora você pega uma construção dita moderna, é só um caixotão reto. Não é? Exatamente. Né? Então, a diversidade que faz a riqueza do país. Eu vejo assim duas outras questões com relação a essa proposta, essa medida. Sim. Uma que na minha avaliação, como tem sido usual usar esse termo ultimamente, sim, é um jabuti, né? Eu acho que, na verdade, o governo, né, o Paulo Guedes, quer jogar areia nos nossos olhos para a gente não enxergar as coisas realmente importantes. Uma cortina de fumaça, como se Exatamente, fala, né? Uma cortina de fumaça, para a gente não ver as coisas que são realmente importantes e graves. E graves em todas essas propostas, não só nessa, como em outras propostas. Sim. E, por outro lado, também, quando você falou aí da questão ideológica, né, para agradar a uma determinada parcela da sociedade, então, na verdade,
na minha avaliação, trata-se também de uma medida demagógica, é uma demagogia. Mesmo porque as pessoas hoje estão muito centradas, na minha avaliação, Sim. elas pensam muito na questão política, então elas acham assim, não, vamos acabar com esses pequenos municípios, porque nós vamos acabar com a Câmara, nós vamos acabar com o funcionalismo público, nós vamos acabar com o prefeito. E aí, eu digo o seguinte, no caso de Redenção da Serra, por exemplo, eu não tive tempo de estudar os outros municípios que estão aí listados aqui no Vale do Paraíba para serem extintos. Mas no caso de Redenção da Serra, o orçamento de Redenção da Serra, vamos arredondar, seria, vamos dizer, hoje em torno de 20 milhões de reais. Isso. O gasto com o Legislativo, com a Câmara Municipal, é por volta de 850 mil reais. O orçamento. Isso é repassado, o 10º que é repassado para a Câmara. Sim. Só que a Câmara devolve para a Prefeitura, todos os anos, cerca de 300 mil reais. Certo? 250, 300 mil reais. Então, na verdade, a Câmara custa, em redenção, 5.500 reais. 550 mil reais. No máximo. No máximo. O que significa que de 20 milhões, isso é 2,5%. Sim. É 2,5%. Então, qual o impacto que o fim do Legislativo, que é uma instância democrática, que permite a participação, né, a representatividade da população, da sociedade, qual o impacto que isso traz e qual o prejuízo que isso traz para a democracia, por exemplo? Né? Eu vou ajudar você a desmontar essa falácia, porque a imprensa ou é de má fé ou é ignorante. Tá? A grande mídia que chega para a imensa maioria da população, ela está sediada onde? Nas grandes capitais. Né? A realidade das grandes capitais é absolutamente diferente da realidade da imensa maioria do Brasil. A minha tese é sobre o governo municipal, eu analisei 300 municípios no Brasil inteiro, de norte a sul, leste a oeste, e o que nós temos, João, é o seguinte: nas pequenas cidades, as câmaras são tão pequenas que o vereador que tem sala para trabalhar é apenas em 9% das câmaras do Brasil. Tá? Vereador que tem a figura de assessor, que todo mundo fala, apenas 8% das cidades do Brasil, o vereador tem, às vezes, um auxiliar. Redenção da Serra, o vereador não tem auxiliar nenhum. Eu fui assessor lá da Câmara, não tem nada. O vereador não tem sala, é uma salinha só que serve para todo mundo. Agora construíram até. Construíram uma sala individual? Individual. Então, mas é o mínimo para você trabalhar, para você receber. A Câmara de Redenção tem um carro, um veículo. Um carro. E foi comprado na época que eu estava lá, ainda compramos um carro usado ainda, porque não tinha dinheiro para comprar carro novo. Não é? Bem, então é uma falácia isso. Aí vem, já disse aqui, repito, vem uma pessoa de má fé, como eu reputo de má fé, porque ele sabe o que está falando, o Alexandre Garcia. Se não for má fé, é muito ignorante. Jogando, má fé, porque ele joga com a indignação da população, dizendo: quem vale mais, um vereador ou um professor? Ora, cada um no seu quadrado. Todos os dois têm funções importantíssimas. Como diria Juarez Soares, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. De má lembrança esse nome, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Depois eu digo em off porque é de má lembrança. Mas em todo caso, isso é uma demagogia. Porque os vereadores, em média, no Brasil inteiro, da imensa maioria do Brasil, ganham um salário mínimo. Um salário mínimo. Ah, mas não trabalha. Trabalha sim. Procure acompanhar um vereador que você vai ver que ele trabalha assim. Outra, prefeitura. Vou enxergar as prefeituras. E aí? A prefeitura, ela fornece serviço para a população, assim como o vereador. Exatamente. Na verdade, isso também é uma questão que precisa ser olhada, né? O município vai ser extinto, a cidade vai continuar existindo. Isso. E a cidade existindo, ela demanda uma série de serviços que o poder público vai ter que Quais são os serviços? É a escola, é a assistência médica, é a manutenção das vias, é a manutenção das estradas, não é? Isso vai acabar? Eu não sei ainda qual vai ser exatamente, se passar, né? Eu não acredito que passe. Sim. Mas se passar esse jabuti, se passar essa medida, eu não sei ainda quais seriam os critérios, mas, por exemplo, se fala, né, e isso daí gerou uma... porque a redenção pode ser anexada na atividade da Serra. Bom, então vou só dar um exemplo para você. Na atividade da Serra, tem cerca de 1.200 quilômetros de estradas rurais, que eles não dão conta desses 1.200 quilômetros de estradas rurais. Redenção da Serra tem quase 500. Quer dizer, somariam 1.700 quilômetros de estrada rural.
Se na atividade da Serra não consegue dar conta hoje dessas 1.200 quilômetros, ela vai dar conta de 1.700 com um pouco mais de recurso. Isso é uma demagogia. E outra coisa, se você for avaliar bem, no caso, aí vamos analisar a outra possibilidade. Aí, digamos que Redenção, então, seja anexada a Taubaté, ao município de Taubaté. E aí tem gente lá em Redenção, né? Por isso que eu fico preocupado com essa questão demagógica, né? Sim. Porque tem gente lá em Redenção que às vezes fica vibrando, porque, nossa, se a gente for distrito de Taubaté vai ser ótimo. Que beleza. Porque, nós vamos olha desfrutar da riqueza de Taubaté. Bem. Então, aí eu sempre argumento da seguinte forma, quer dizer, primeiro, você acha que a prefeitura de Taubaté vai arrecadar lá e vai gastar aqui? Né? Segundo, pensa bem no tamanho que vai ficar esse município. Pensa bem no tamanho, na extensão territorial que vai ter esse município. Terceiro, Taubaté é uma cidade que tem um orçamento bilionário. Sim. Tá certo? No entanto, Taubaté tem muitos problemas que não consegue resolver. Tem um orçamento proporcional às suas necessidades. Exatamente, também. Não consegue resolver. Sim. Eu digo, por exemplo, com certeza, que a saúde em Redenção, o atendimento primário de saúde em Redenção é muito melhor do que o atendimento primário de saúde em Taubaté. Inclusive porque tem gente que sai daqui e vai lá para ser atendido lá. Sim. Tá certo? Então, isso também me preocupa. A qualidade do serviço que vai ser prestado para o cidadão. Não, em nível internacional, é que nem aquela ilusão de algumas pessoas com complexo vira-lata, acham que se nós fôssemos anexados aos Estados Unidos, né, nós seríamos copartícipe da riqueza americana. Não funciona assim não. Sabe o que acontece? Você vira um Porto Rico, você passa a ser um anexo que não tem acesso ao núcleo, sabe? Não existe isso. É você imaginar que alguém que fosse adotado por uma família rica e vai participar da riqueza. Não, você vai ser sempre um enjeitado, sabe? Mesmo porque vamos avaliar isso eleitoralmente falando, né? Sim. Estava até quantos eleitores? Mais de 200, 240 mil. Quer dizer, Redenção da Serra tem 3.200 eleitores. Menos de 1%. Quer dizer, então seria mais 3.200 eleitores na conta do candidato aqui de Taubaté. Não sei que importância que isso teria. Não, e outra coisa, né? Falando, o que nós faríamos? Os funcionários de lá, o que aconteceria com eles? Seriam demitidos? Exatamente. Os funcionários públicos seriam demitidos? Tá, aí nós vamos mandar funcionários de Taubaté para lá, como é que vai ser? Só o custo de deslocamento é maior do que a economia suposta que você faria. Isso é um absurdo. Então, quer dizer, se você avaliar, né, refletir sobre essa medida, sobre essa proposta, você vai ver a distorção e a aberração que isso significa. E ao invés, na minha opinião, como eu sempre coloquei isso, eu acho assim que o que o governo precisava fazer era estimular o desenvolvimento desses municípios. Aí sim. Deixa eu voltar só um pouquinho na questão dos impostos que você citou, rapidamente. Você disse, olha, o ISS, o IPTU, a ITBI, né? Esses são os impostos minoritários em qualquer município. O que importa realmente, pela ordem de importância, vai ser lá o ICMS, né? O ICMS, o IPVA. Bom, esses impostos, o Estado, o imposto de renda, esses impostos que são mais substanciais, que valem a pena realmente, eles são sequestrados pelo Estado, devolve-se uma pequena parte. São sequestrados pelo governo federal, devolve-se uma pequena parte. Então você amarra o sujeito, não é? E fala para ele, corra. Aí o sujeito não corre, tá vendo? É um vagabundo, isso aí não tem como, tem que extinguir esse cara aí. Não é? Vamos eliminar esse sujeito. Então o município está amarrado e aí você vem ainda, isso é um insulto, não é? Isso é um insulto, você amarra o município, retira-lhe as fontes de recursos e diz, ó, tá vendo? Ele não arrecada nada. Mentira. Vamos acabar com ele, vamos acabar com a história dele, vamos acabar com toda a trajetória dele. O caso de Redenção, por exemplo. Seria a terceira morte de Redenção, não é isso? A terceira morte de Redenção. Redenção, na década de 1970, lutou para se manter. Porque naquela época, quando era governador Laudo Natel, era desejo do Laudo Natel que Redenção já fosse extinta naquela época. E que a população de Redenção fosse incorporada a Taubaté. Na marra, né? Se fizesse aqui em Taubaté uma vila onde pudesse colocar o pessoal de Redenção. Essa era a proposta. E foi uma luta muito grande para que a Redenção conseguisse sobreviver. Aquela cidade nova foi construída graças aos esforços de muita gente.
o empenho da população, a união da população, entendeu? Quer dizer, passam-se 40 e poucos anos, 45 anos, e aí vem um governo que não tem a mínima noção, né, que não tem projeto nenhum, e aí vem um ministro que desconhece essa realidade, propor a extinção. Essa é isso que se chama de tecnocracia. O sujeito supõe arrogantemente que ele detém todo o conhecimento, a ponto dele poder decidir do gabinete dele. Folha de papel ou agora na tela do computador, eu decido. Vamos acabar com a redenção da Serra. Vamos acabar com a redenção da Serra. Incorpore-se a Taubaté. Pronto, acabou. Isso é ditadura. Sabe? Você que aí que é jovem, acha que é bonitinho essa ideia de ditadura, é isso, sabe? É fazer as coisas à sua revelia, na marra. E se resistir, mata. Se resistir, mata. Pois é, eu vejo assim, por que também, né? Outro questionamento. Por que apenas os municípios com menos de 5 mil habitantes? Sim, que critério mágico é esse? Porque nós temos municípios com 10, 15, 25, 30, 40, 100 mil habitantes que também não são autossuficientes esses impostos. Sim, exatamente. Né? Como você disse, esses tributos, esses impostos, eles são os mínimos. São os que menos arrecadam. Sim. Então, se você for avaliar, você tem cidades de grande porte que não conseguiriam sobreviver com essa arrecadação. Taubaté não conseguiria. Taubaté não conseguiria sobreviver com IPTU, ISS e ITBI. Exato. Entendeu? Então, por que só os municípios com menos de 5 mil? E como você disse no início, é um quarto dos municípios brasileiros. Um quarto dos municípios brasileiros. Né? Que passaram... Olha, a principal fonte de recurso em Taubaté é o ICMS. Não, e depois são outros recursos vindos, o Fundeb, que vem do governo federal para cá. Né? Com impostos próprios, nós não conseguiríamos sobreviver. Pois é, e aí é que eu estava começando a dizer, né? Do que eu acho que é importante, o que precisava? Precisava que o caminho para o governo seria estimular esses municípios a se desenvolver economicamente. Tá certo? Porque não há esse estímulo, hoje não existe. Não, e aí entra esse incentivo hoje não existe. Aí entra uma visão do seguinte: não, mas por que o município não se vira e tal? Olha, são tão limitados em termos de recursos para poder contratar pessoal, para pensar o município, pessoal técnico, que sozinho não consegue mesmo. Não consegue. Exatamente. Então precisava ter uma visão regional para valer, não esses simulacros que nós temos aí, a Genvale, que é a Agência de Desenvolvimento do Vale Paraíba, que só serve para remunerar os seus diretores com 10 e 15 mil reais por mês para não fazer nada, na prática, nada, não é? Sem orçamento, também não dá para fazer nada, não é? Integre-se, por exemplo, a Redenção da Serra na atividade paraibuna, num projeto turístico, como o Dr. Paulo Pereira defendeu aqui, não é? Aprofundando, aproveitando o potencial náutico da represa. Bom, João Paulo, olha, muito obrigado pela sua presença, você traz dados já novos. Acabou, mas eu estava gostando da prosa. Pois é, mas venha de novo aqui, vamos retomar esse papo aqui. Eu gostaria até de vir uma hora dessas, conversar com você, a gente falar dessa questão do turismo. Vamos falar então, eu tenho especificamente. Bastante coisa para falar dessa questão do turismo, não só em Redenção, mas na região toda. Eu acho que isso é uma conversa boa, ótimo, que pode ter que pode ter uma boa... Mas aí... Interesse do nosso, com certeza, tem sim. Muito bem. João, muito obrigado pela sua presença, sempre bem informado, foi assessor de ex-deputado Padre Afonso, né? Tem uma visão não só do profissional de imprensa, mas também uma visão de políticas públicas, do que interessa, né? Muito obrigado. Eu que agradeço, pela confiança e estamos à disposição. Tá certo. Eu agradeço a sua audiência, peço mais uma vez para você ajudar a difundir esse nosso programa, simplesmente curtir e compartilhar. Boa tarde e até amanhã, se Deus quiser. Aqui você tem Primavera é sucesso na sua rádio. Boa música. Toda vez que você sai, o mundo se distrai.